Fala, moleque, se você vai fazer a prova de redação da UERJ, você precisa ficar atento nessa polêmica que eu vou falar depois da vinheta. Vai, solta a vinheta. Simples. Olha, a polêmica que eu quero falar com você agora é o autoritarismo. Prof, por que o autoritarismo ele é muito importante para a prova discursiva da UERJ? Tem um capítulo no livro que se chama Cadeia, que é o capítulo em que Fabiano é preso de forma arbitrária por uma autoridade. E é sobre essa autoridade, sobre esse autoritarismo que eu quero falar com você nesta videoaula. Então fica comigo até o final, já se inscreve aqui no canal, já ativa o sininho de notificação para tu não perder nada e já diz o que você acha dessa polêmica nos comentários, meu parceiro. Olha, o capítulo que eu peguei para você dar uma olhada, para você entender melhor a história, é o seguinte: levantou-se e caminhou. Atrás do amarelo, o amarelo é o soldado amarelo, que agiu de forma autoritária com o Fabiano, do Vidas Secas, que era autoridade e mandava. Fabiano sempre havia obedecido. Tinha muque e substância, mas pensava pouco, desejava pouco e obedecia. Atravessaram a bodega, que é tipo um bar, a corredor, desembocaram numa sala onde várias pessoas jogavam cartas em cima de uma esteira. Aí o soldado diz: desafasta, ordenou a polícia. Desafasta, chega pra lá, ordenou a polícia, aqui tem gente. Ou seja, tava todo mundo jogando lá no bar, e aí a autoridade chegou, o soldado amarelo chegou e expulsou todo mundo. Então já é um traço do autoritarismo. Na verdade, o simples fato de ele ter meio que obrigado o Fabiano a jogar com ele já é um tipo de autoritarismo. E aqui fica muito claro isso. Desafasta, bradou o polícia. Ou seja, chega pra lá. E insultou o Fabiano, porque ele tinha deixado a bodega sem se despedir. Então aqui eu cortei essa parte, mas qual é a história? A história é: o soldado amarelo chega pro Fabiano e obriga, entre aspas, o Fabiano a jogar cartas com ele. E o Fabiano perde o dinheiro que ele tinha para comprar querosene para assim a vitória. E aí o Fabiano fica numa situação constrangedora. Por quê? Porque ele quer ser obediente ao soldado amarelo, mas ao mesmo tempo ele sabe que ele não pode gastar aquele dinheiro ali. E aí o Fabiano mete o pé, tem uma hora que o Fabiano vai embora do bar, e aí o soldado amarelo fica irritado com essa atitude e diz: insulta Fabiano porque tinha deixado a bodega sem se despedir. Aí o Fabiano diz: lorota, gaguejou o matuto. Ou seja, na hora que o Fabiano vai falar com o soldado amarelo, o Fabiano gagueja. Por que ele gagueja? Porque ele não tem facilidade na linguagem e ele está com medo da autoridade do soldado. Eu tenho culpa de Vossa MC esbagaçar os seus possuídos no jogo? Tenho culpa de você gastar o teu dinheiro? Aí engasgou-se. A autoridade rondou por ali um instante, desejosa de puxar questão. O que é puxar questão? A autoridade estava desejosa de arrumar alguma coisa para culpar o Fabiano, de arrumar algum pretexto para prender o Fabiano, e conseguiu. Não achando pretexto, avizinhou-se e plantou o salto de reiúna em cima da alpercata do vaqueiro. Então apertou o pé do Fabiano ali com uma madeira. Isso não se faz, moço, protestou Fabiano. Estou quieto. Veja que mole e quente é pé de gente, ou seja, está apertando o pé dele. O outro continuou a pisar com força. Fabiano impacientou-se e xingou a mãe dele, ou seja, Fabiano xingou a mãe do soldado amarelo. Aí o amarelo apitou. Apitou o quê? Ou seja, aí decretou a prisão. Ou seja, o soldado amarelo, na verdade, queria um pretexto para prender o Fabiano. Aí ele provoca o Fabiano xinga a mãe do soldado, o soldado prende ele. Em poucos minutos, o destacamento na cidade rodeava o Jatobá. Toca para frente, berrou o cabo, ou seja, aí está prendendo o Fabiano. Fabiano marchou desorientado, entrou na cadeia, ouviu sem compreender uma acusação medonha e não se defendeu. Então percebe a passividade do Fabiano nessa cena. Está certo, disse o cabo. Faça lombo, paisano. Ou seja, aqui é o soldado falando. Faça lombo, ou seja, fica de costas, porque ele vai espancar o Fabiano agora. Faça lombo fica de costas, porque a gente vai te espancar, paisano, Fabiano.
Fabiano caiu de joelhos repetidamente. Uma lâmina de facão bateu-lhe no peito, outra nas costas. Em seguida, abriram a porta, deram-lhe um safanão que o arremessou para as trevas do cárcere. A chave tilintou na fechadura e Fabiano ergueu-se atordoado, cambaleou, sentou-se num canto rosnando. Esse rosnando tem muito a ver com aquela animalização que os personagens sofrem em toda a obra, que também é uma polêmica interessante para ser o tema da redação da UERJ, a animalização do ser humano. Que é aquela expressão gutural que Fabiano sabe fazer. Na verdade, Fabiano não consegue falar, ele só consegue fazer pequenas expressões monossilábicas, tipo beleza? Aí, eu fiz uma coletânea com base nessa ideia do autoritarismo do Soldado Amarelo. Dá uma olhada. O texto acima mostra a postura passiva e resignada de Fabiano frente aos excessos cometidos pelo soldado. A partir da sua interpretação sobre essa polêmica, escreva um texto dissertativo argumentativo em prosa sobre a seguinte questão, quais são os impactos sociais do autoritarismo em uma sociedade democrática? Moleque, esse tema ele é muito importante para você desenvolver na redação da UERJ. Pode ser esse tema. E mesmo se não for esse tema, você pode aplicar algumas ideias dele na redação sobre Vidas Secas. Muito forte a questão da passividade, a questão da submissão do Fabiano em relação a tudo, em relação ao mundo, em relação à autoridade. E aí eu fiz uma introdução que eu quero muito que você preste atenção agora. Dá uma olhada aqui na introdução que eu fiz com base nessa polêmica do autoritarismo. No contexto do Estado Novo, Graciliano Ramos foi preso de forma arbitrária no porão de um navio. Na reclusão, o autor escreveu Memórias do Cárcere para denunciar a situação subhumana imposta pelo autoritarismo de Vargas. Eu comecei, então, fazendo uma alusão histórica. E eu fiz uma alusão histórica da própria vida do Graciliano Ramos, porque, cara, tem tudo a ver. O Graciliano é o cara que está sendo analisado na redação do Vidas Secas, na redação da UERJ. Ele foi preso na era Vargas, independente de ficção. O Graciliano, ele era uma autoridade pública no Brasil, e ele foi preso no governo Vargas, no Estado Novo, a ditadura Vargas, acusado de subversão, acusado de ser tipo um terrorista, de se aliar ao comunismo. E aí o Vargas prende o Graciliano Ramos no porão de um navio. E aí eu trouxe essa ideia aqui. E citei uma obra que o Graciliano escreveu dentro do porão do navio, que chama Memórias de um Cárcere. Anos depois, Graciliano vê a necessidade de problematizar a arbitrariedade do Estado, agora sob a pele de Fabiano em Vidas Secas. Então tu repara que segue uma linha. Por que o Graciliano criou o personagem Soldado Amarelo? Não é só literatura. Existe uma crítica social muito grande que o Graciliano faz ao autoritarismo do Estado. Então, olha, criou um livro na era Vargas, depois um livro que foi o Vidas Secas, que foi depois do Memórias do Cárcere, e agora vem, muitos anos se passaram, mas o autoritarismo sofrido pelo personagem modernista ainda continua vivo, e tão ou mais cruel do que na ficção. Então repara que eu comparei 3 livros aqui. Comparei Memórias do Cárcere, que era o livro que o Graciliano escreveu dentro do prisão, preso injustamente, arbitrariamente pelo governo Vargas. Depois ele escreveu Vidas Secas, problematizando de novo a questão do autoritarismo. E se não bastasse, se passaram décadas. E mesmo décadas tendo se passado, a questão do autoritarismo ainda é muito viva e talvez mais cruel do que na ficção. Essa é a minha introdução, que eu abordo o problema do autoritarismo. Eu espero muito que você tenha compreendido essa polêmica para você já aplicar na sua redação e pegar essa ideia para o UERJ. Beleza? Cara, então um beijo para você, se inscreve aqui no canal, deixa teu like se você curtiu esse vídeo e comenta o que você achou dessa polêmica do autoritarismo. É isso.